posso mudar de ideia. Uma outra colocação que eu queria colocar, rapidinho. Ultimamente eu andei folheando um livro, rapidinho, do Fábio Conda Comparato, livro de ética humana. Inclusive eu fui folhear, já pensando em resgatar alguma coisa para a gente colocar aqui. E ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vou colocar aqui. Tem lá uma parte lá que ele comenta sobre república. Aí diz, fala tudo sobre república. Muita coisa. Lá numa parte do texto ele diz assim, que a república não se coaduna com, deixa eu ver aqui, com o capitalismo. Ou seja, república não se coaduna com o capitalismo. Eu achei essa posição muito sensata do cara, sabe? Eu queria saber qual é a opinião sua sobre esses dois questionamentos. Boa noite. Professor, é uma honra estar conversando com o senhor. Escutando seu pensamento, me veio um questionamento. E o questionamento é porque o senhor falou que para se ter ética, não só se deve mudar as pessoas, né? Não só as pessoas devem ter ética, mas se mudar as instituições. Mas o meu questionamento se deu com a mudança da instituição. Não deveria, primeiro, o ser humano ter a busca do seu autoconhecimento, a busca do seu ser, e a busca também de se desenvolver dentro das questões intelectuais para poder ter o conhecimento, para assim mudar as instituições? Bom, eu já esperava isso. É porque naturalmente, você insistindo numa determinada dimensão, você pode falar de tal maneira que seja interpretado diferente daquilo que você quis fazer. Veja bem, eu parti de uma afirmação inicial dizendo que a discussão no Brasil sobre ética política era unilateral. Unilateral. Por quê? Porque pegava uma dimensão da ética. Toda a exposição aqui foi para apresentar uma outra dimensão. Eu não defendi a tese que uma era superior à outra. O que eu disse é que eu queria mostrar, contra todo o pensamento político moderno, que entende sociedade, grupo social, tudo aquilo que vai além do indivíduo, como uma pura associação de indivíduos, sem uma consistência específica nela mesma, né? O esforço todo foi para mostrar que o mundo das instituições constitui um mundo específico, com peso específico. Eu não quis dizer, não entrei aqui na tese fundamental, eu disse que o ser humano, que uma coisa é superior à outra. Nenhum dos elementos pode faltar. Nem pode faltar a ética individual, nem a ética institucional. Quer dizer, eu não quis dizer assim, felizes, seus corruptos, porque vocês... Eu já vi gente fazendo isso. Já vi gente chegar numa prisão e dizer, meus caros, não fiquem com remorso de nada, vocês não têm culpa de nada. É o mundo em que vocês vivem que provocou vocês. É óbvio que eu não defendo essa posição. Eu não disse aqui que era assim. Eu disse que a ética, para ser integral, entende? Ela tem que pegar as duas dimensões. Meu esforço todo não era para dizer que uma coisa é superior à outra e que, portanto, eu não preciso me preocupar com a ética individual, porque isso não tem a menor importância. Mude o mundo e você será maravilhoso. Isso não existe. O ser humano é indivíduo, e disse até aqui que, de uma maneira como nenhum indivíduo no mundo é, precisamente porque é indivíduo livre. Então, ele tem uma singularidade que é insubstituível. Eu não posso dizer, haja no meu lugar, faça o que eu deveria fazer. Isso não resolve o meu problema.
Eu sou necessariamente interpelado por valores, por critérios, e eu não sou substituível. Nesse sentido, a individualidade é insuperável. Aliás, você tem toda a razão, a gente queria mostrar isso, que uma sociedade verdadeiramente em que o ser humano pudesse realizar, ela tem que combinar identidade fundamental, todos os seres humanos são portadores da mesma dignidade, e as diferenças básicas e essenciais que não tocam na dignidade humana. Quer dizer, não é uma sociedade, Betinho gostava muito de insistir nisso, né? Uma sociedade verdadeiramente humana não é só uma sociedade que acentua a identidade, a igualdade fundamental de todos os seres humanos, claro que acentua, mas acentua também as diferenças. As diferenças não são coisas ruins, elas só são ruins quando elas se contrapõem à dignidade fundamental, mas elas são riqueza. Então, a sociedade verdadeiramente livre é aquela não só em que essa igualdade básica de todos os seres humanos é efetivada em instituições, mas aquela em que os indivíduos podem se desenvolver plenamente naquilo que eles têm de próprio, de específico e, portanto, com a sua responsabilidade. Então, portanto, a intenção aqui não foi de dizer que a dimensão objetiva social é superior ao indivíduo, e assim entenderam, por exemplo, o pensamento liberal entendeu assim de Hegel e de Marx, mas, a meu ver, erroneamente, de ambos, porque a questão não se tratar de dizer o indivíduo, enquanto de jeito nenhum, mudou o mundo, mudaram as instituições, ele fica um indivíduo maravilhoso. Aliás, aqui o testemunho é meu, é aquela famosa frase de Che Guevara que diz exatamente o que eu quis dizer aqui. Pessoas novas no mundo novo. Para dizer, a liberdade humana, o ser humano sempre realiza desses dois planos. A minha tese fundamental aqui foi só para dizer, há uma unilateralidade na discussão, né? A gente está fazendo uma coisa muito importante, mas está se esquecendo da discussão da outra dimensão. Da política. A ética da política. Segunda questão foi o problema, vamos começar com a república. A república é incompatível com o capitalismo. Enquanto eu conheço o pensamento de Comparato, ele tem aqui república no sentido platônico, a busca do que é comum, a res pública, a coisa pública, aquilo que os medievais depois chamaram bem comum. Então, por que para ele é incompatível com o capitalismo? Porque na sua visão do capitalismo, o capitalismo é um sistema baseado no interesse individual. Aqui tudo é organizado, quer dizer, as instituições são todas feitas em função do lucro privado. Ora, lucro privado é interesse individual, quer dizer, o bem público, a res pública, desaparece completamente. Então, eu acho que essa pergunta foi muito importante, porque inclusive aqui na imprensa, vez por outra aparece alguma pessoa escrevendo como se esse tipo de pensamento estivesse distinguindo entre república e monarquia, como forma de governo. Claro que república aqui não tem nada a ver com forma de governo, tem a ver com a busca que deve marcar o político enquanto tal, que é a busca do que é comum, do que é universal, daquilo que são valores que são válidos para todos, porque decorrem da liberdade de todos. Então, dá para ter ética no capitalismo? Depende de como você interpreta o capitalismo. Se você interpreta o capitalismo como comparado com o Barroso, interpretou, evidentemente que o capitalismo como sistema econômico voltado em toda a sua estruturação para a busca da maximização do lucro, ele é aético, fundamentalmente, porque ele não mostra como é que aquilo que é produzido é realmente garantido como direito de todos. Quer dizer, interpretar o capitalismo dessa maneira, ele é fundamentalmente aético, e, portanto, incompatível com a ética. Depois, você insistiu numa coisa que também é muito forte no pensamento clássico, já desde os gregos, que a vontade humana, e, portanto, a efetivação da liberdade, pressupõe conhecimento. A vontade não é uma pura decisão. Eu falei aqui do decisionismo que marca o mundo contemporâneo. Então, quem é que manifesta as coisas? Quem é que diz quais são os valores que as coisas têm? O conhecimento. Portanto, o conhecimento não é prática ainda. Há um abismo. Mas os dois são mutuamente relacionados. Quer dizer, por um lado,
o desejo, por exemplo, e a busca de encontrar uma solução viável para a vida humana, ela é um estímulo enorme para o conhecimento. Na busca de conhecer as coisas, porque não adianta só vontade de mudar o mundo, precisa compreender como o mundo está articulado. Senão, na melhor da boa vontade, você pode confirmar aquele mundo que está ali. Quer dizer, isso acontece muito constantemente na nossa vida. E às vezes pessoas muito bem intencionadas, mas porque não entendem a lógica que marca o mundo, terminam confirmando essa lógica. Portanto, por isso tem razão de ser um tipo de debate como esse, que ajuda a gente a discutir juntos para começar a ver as diversas dimensões que marcam a questão. Portanto, estou inteiramente de acordo de que a mediação do conhecimento é absolutamente fundamental no processo de transformação do mundo. Boa noite. Professor Manfredo, durante a sua fala, eu lembrei dos tempos que eu frequentava os corredores da PAFFOR, da final da PAFFOR, e onde alguns grupos de alunos travavam nós debates sobre a concepção grega da ética, da política e de política, e a concepção de Maquiavel, a crítica que ele fazia aos valores cristãos, à virtude, e como aquilo deveria ser revertido, como aquilo não poderia ser posto em prática no campo da política. E passado esse tempo todo, década de 80 para cá, e travando novas discussões no campo da filosofia política, eu lhe perguntaria se ambos não estão corretos ao senhor propugnar aí que não precisamos apenas da ética na política, mas também da ética da política. Se os gregos clássicos não estão corretos, como também Maquiavel, que é tão detratado e tão maltratado, né, no seu pensamento, também não está correto ao propugnar que não adianta um homem de virtude apenas. Né? A virtude sozinha jamais vai conseguir compreender e transformar a política. Muito obrigado.